Olá, Besouro ali e sejam bem-vindos mais um vídeo, é, vou dizer, totalmente diferente aos assuntos que costumo abordar, é porque é sobre a tal proclamação da República, que é um dos feriados mais, não sei, nem feriado, vou dizer dos momentos mais controversos da história do Brasil, dos 525 anos de história do. Nem vou dizer 525 porque, ao contrário do que você deve ter aprendido lá quando era pequeno, a história do Brasil não começa em 1500, começa bem antes disso. Porque a relata é que acho que vocês já sabem que já deve ter falado que Portugal já sabia da existência do Brasil antes de 1500, que o Brasil não foi, provavelmente não foi descoberto, e sim invadido. E essa história do descobrimento não foi, pelo que se relata, não foi uma obra do acaso. Falei muitos detalhes. Então, esse tipo, é tal. Nem pode chamar proclamação da República, a gente vai usar o termo golpe da República. É, eu acho que isso é sem ideologia política, porque a data é tipo 15 de novembro de 1889. Não, que você já deve saber que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas a história da tal Lei Áurea vem de bem antes da sua assinatura. A gente vai voltar tipo para 1871 para ser mais exato. Que, que é tipo assim, entre 1871 e 1800 vamos botar 1888 antes da assinatura da Lei Áurea. O número de escravos caiu de maneira significante. Que teve a tal do Lei do Ventre Livre, teve daí essa tal da é, e a tal Lei Áurea, a princesa não assinou porque, tipo, ela foi vontade dela, foi decorrência de várias pressões internacionais, inclusive. Aí, tipo, 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada, abolindo, pelo menos na teoria, não sei, a escravidão. É, tipo, mas depois que a Lei Áurea foi assinada, qual, é, me diga qual foi me responda, qual foi o projeto que foi incluído para incluir os escravos que restaram na sociedade? Se você responder nenhum, acertou. Aí, aí mesmo depois da assinatura, os escravizados, para ser mais exato, ficaram às margens da sociedade. E, e também os movimentos agrários perderam muita força com a abolição, ao menos teórica, da escravatura. Então, aí tipo, e a monarquia, bem antes disso, já não tinha a força que tinha no começo, porque não se adaptou às novas. Não tinha se adaptado às mudanças que estavam acontecendo naquele momento. Aí teve. Aí, entre a assinatura da Lei Áurea e Só falar golpe da República foi um ano e meio. Aí foi um período bastante turbulento para a monarquia.
E também o próprio tal Deodoro da Fonseca, se dependesse dele mesmo, ele nem teria fazer o feito do Brasil se tornar uma república. Por- Mas isso foi aconteceu porque os militares lá da época não estavam satisfeitos. E também o próprio Deodoro da Fonseca tinha uma ligação com Dom Pedro II. Então, ele não queria que a monarquia, mesmo com tudo que já estava acontecendo, se tornasse, acabasse, arruinasse, acho que essa palavra é mais correta. Então, isso, sim, sim. Aí, eu acho que foi assim, os próprios militares da época, com a insatisfação que estavam sentindo, proclamaram, nem pode usar essa palavra, a República no dia 15 de novembro de 1889. E esse movimento não tinha, não teve pouco apoio da população. E, mas mesmo assim, aconteceu. Não, e vou botar só os 5 primeiros anos da tal república que foi chamada de República da Espada. É uma história bastante desconhecida que não vou explicar muito a respeito. Então, foi isso. Me desculpe se eu cometi alguns equívocos, mas foi isso.